Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não... Olá, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. Um programa idealizado pela Comunidade Terapêutica Liberdade Guadalupe, que tem como objetivo levar até você o conhecimento, a informação de como é feito o tratamento da dependência química aqui dentro da nossa instituição e como esses princípios básicos que nós usamos aqui dentro para o tratamento podem influenciar de uma maneira positiva na sua vida. Lembramos que nós só conseguimos chegar até a sua casa graças àquelas pessoas que colaboram conosco, os nossos patrocinadores. Trata-se do Pascano Bela Vista, materiais para construção, da Nova Casa Armênia, o Supermercado Red e do Grupo Empresarial Ivan Cassaro. Nós trazemos aqui sempre alguma pessoa que está envolvida dentro do tratamento, quer seja um ex-interno, a nossa psicóloga, o Padre Oswaldo, que está sempre ao nosso lado, que é o presidente da nossa instituição, e hoje está aqui do meu lado o Dr. Baraúna, que é médico do Hospital Amaral Carvalho, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e que faz um trabalho voluntário ao nosso lado. Muito obrigado por tudo, por estar aqui no nosso programa e pelo apoio que você tem nos dado. Não, quanto a isso não é nenhum problema, é um prazer estar aqui, poder ajudar, tentar passar alguma informação a respeito do nosso trabalho, da nossa ajuda lá na comunidade a respeito atendendo os internos e também alguma informação a respeito da prevenção ou das maneiras de tentar se evitar o câncer na cabeça e pescoço relacionadas à adição, seja ela por alcoolismo, tabagismo e mesmo a drogadição. Sim, como eu estava dizendo, né, o que a gente procura levar para as pessoas muitas vezes são alguns princípios de vida, alguma maneira que a pessoa pode agir para que ela consiga se livrar da dependência química. E muitas vezes o papo que a gente leva, que a gente conversa aqui, né, são coisas até que se tornam agradáveis da vida. Alguns hábitos que a pessoa pode tirar aquele mau hábito que ela tinha, como no caso do uso de droga, da bebida, e no lugar disso ela colocar alguma coisa bacana na vida dela, hábitos saudáveis, que podem, ao invés de estar contribuindo de uma maneira negativa, estar contribuindo para a sua saúde. Hoje, né, que eu te convidei, né, que você... que gostou, acredito, de estar participando com a gente, nós vamos até falar para o pessoal que vai estar assistindo, nós vamos passar algumas imagens, depois algumas coisas um pouco mais fortes, né, que é com relação ao que pode acontecer depois e que muitas vezes acontece, não é isso? Com uma pessoa que persiste no uso das drogas, da bebida, do cigarro e tudo mais. Se a gente pensar nessas pessoas que começam a beber, o hábito de ingerir bebida alcoólica, do tabagismo, do uso de drogas, a maioria delas também fumadas, né, as que são carburadas, que são inaladas, nós temos um grande aumento aí lá para a quarta, quinta década do início da apresentação dos cânceres de boca, dos cânceres de laringe, dos cânceres em geral da mucosa das vias aerodigestivas superiores, que inclui boca, garganta, amígdala, a campainha, né, a laringe, a hipofaringe, o esôfago, o estômago. Isso tudo está bem estabelecido na literatura mundial há vários anos, que associam em uma associação sinérgica e positiva na gênese desses cânceres. São cânceres agressivos, a maioria das vezes mutilantes, e não infrequente levarem à morte dos pacientes por causa dessa doença. Então ela é letal e além dela ser letal, ela traz grandes comprometimentos da função, da estética e da vida cotidiana desse paciente. E puxa vida, o que a gente percebe com as pessoas, muitas vezes que elas estão doentes, né, doutor? Que já precisam da sua ajuda dentro do Hospital Amaral Carvalho, lá, passar por uma cirurgia, por um tratamento que muitas vezes é bastante difícil, doloroso, né, o tratamento do câncer. O que essas pessoas, né, isso que eu faço a pergunta a quem está assistindo, né, o que você imagina que a pessoa é capaz de dar dela para se curar?
né, para conseguir de volta a saúde. Então as pessoas, vamos falar assim, de dinheiro, ela daria tudo que ela tem para ter a saúde de volta. Qualquer pessoa faria qualquer coisa. O que se tem de mais valioso, né, a joia mais rara que nós temos é a nossa saúde. E aí a gente percebe muitas vezes a insanidade, porque a informação que a gente dá, que você dá para as pessoas num programa como esse, quantas outras palestras que a gente não assiste, é de coisas reais que todo mundo que assiste sabe que se ela continuar fumando a longo prazo, a probabilidade dela desenvolver um câncer de garganta, de pulmão, é muito grande. O álcool muitas pessoas não sabem, mas também desencadeia o câncer. Então, o porquê, né? Essa pergunta que eu faço, gostaria de você falar essa opinião. O porquê é que as pessoas não investem nisso, né? Por que não se conscientizam e não faz um investimento hoje que pode, que é possível não acontecer isso lá na frente, né? Não toma essa precaução e não cessa esse processo do uso da bebida e do cigarro. Primeiro porque a pessoa não acredita que isso vai acontecer com ela, né? Então nós temos vários exemplos. Não é todo mundo que fuma e que bebe ou que ingere droga que vai ter câncer, mas nós sabemos que a grande maioria das pessoas que têm o câncer na área de cabeça e pescoço são pessoas expostas cronicamente por longo tempo ao tabaco e ao álcool. Vocês têm uma estatística, uma porcentagem das pessoas que estão lá e que eram fumantes? Quase 90%, quase 100%, mais de 90%. Entendeu? Então, Só que nem todos os fumantes têm câncer, a gente sabe disso, mas a gente sabe que a maioria dos cânceres são causados por causa disso. Então o que a gente tem que, e isso eu estou falando em cabeça e pescoço, né? O que a gente tem que bater na tecla e eu acho que às vezes até de polemizar, de mostrar as imagens fortes, de ficar batendo, de ficar incomodando as pessoas com informação, é porque a gente sabe que você parando o hábito de fumar e de beber, ao longo dos anos sua chance vai ficando quase igual da população em geral para ter o câncer. Então a gente sempre deve, que possível, combater e estimular o abandono desses hábitos. Na realidade, né, a sua função como médico, a nossa, que tem uma função de coordenação dentro de uma instituição como essa que trata a dependência química, é muito mais do que tentar fazer com que aquela pessoa que está aqui dentro, ou aquele que está te assistindo, assistir uma aula sua, uma palestra, de conscientizar aquela pessoa. O que eu me vejo hoje como uma função de ser um agente multiplicador disso, de levar naquelas pessoas que estão nos assistindo a ideia de que ele pode passar isso adiante, passar essa informação para as outras pessoas, para a gente criar uma rede de pessoas bem intencionadas e que queiram mesmo diminuir, né? Porque o padre Oswaldo sempre cita isso, que como ele gostaria que esse lugar que está ficando tão bonito aqui, a nossa comunidade, que a gente consegue atender com uma qualidade bacana as pessoas que nos procuram, que fosse transformado em algo completamente diferente, um centro de evangelização, alguma coisa, mas por que motivo? Porque tivesse uma procura bastante menor. E é difícil, a gente sabe que isso é difícil, porque a gente luta, né, a nossa luta é muito desigual. Enquanto nós estamos aqui num programa simples, né, numa TV comunitária de acesso restrito, que poucas pessoas conseguem ver, não é uma audiência tão grande, as grandes fábricas de bebida e de cigarro de uma maneira indireta continuam fazendo propagandas aí que estimulam a continuidade no consumo dessas coisas. Então é isso que eu percebo que é uma luta desigual, e por isso que eu me vejo dessa maneira e te vejo da mesma forma, né? A gente gostaria que essa mensagem chegasse nas pessoas e que essas pessoas levassem para outras, que levassem para outras, para a gente conseguir multiplicar, né, esse tipo de informação, do grande risco que se é continuar consumindo essas substâncias que estão, nossa, quantas são, não é, doutor? São bastante, realmente, você tem razão. Concordo com isso daí, a indústria da bebida é muito forte, a do tabaco foi e continua sendo, porque eles realmente investem pesado no marketing, agora não explícito, mas nós temos um marketing da logomarca, de como é feito e historicamente como são essas marcas de cigarro, mas isso daí é uma pena, porque na verdade os governos não se importam com o controle do etilismo e do tabagismo. Eles se preocupam sim com o imposto que eles adquirem dessas bebidas, são super taxados. Então isso daí é um outro problema que nós vivemos no nosso país, e nós temos esse problema. Nós temos grandes marcas de bebida fazendo propagandas caríssimas na televisão, com atores famosos, com
com músicos, com pessoas de notoriedade, e que a gente vê que isso tem uma grande penetração, não só na população economicamente ativa, na população adulta, mas pior, nas nossas crianças e adolescentes. Nas crianças e adolescentes. No primeiro programa que eu fiz com o Padre Oswaldo, eu citei uma informação que de fonte limpa mesmo, com números, eu não vou lembrar o número exato, o valor. Mas tem um comercial de TV, acho que muita gente já assistiu, que o pessoal, um comercial de cerveja, que o pessoal acaba dentro da barriga da baleia e depois de fora você vê a luz lá, porque eles estão fazendo uma festa lá dentro, que ela engoliu uma geladeira com bebida dentro. Tá? Aquele comercial, o valor dele, daria para nós mantermos a nossa instituição, presta bem atenção, daria para manter essa nossa instituição, que hoje abriga 30 pessoas de forma gratuita, pagando todos os funcionários, pagando todos os custos que tem aqui dentro, da maneira que é hoje, por 5 anos pelo menos. O custo para fazer um comercial de TV. Então se percebe que o investimento que eles fazem é muito grande. E tudo em volta disso aí é muito bem elaborado. Porque, percebe, doutor, essa é uma outra informação que muita gente não tem. Quando eles fazem um comercial de TV da bebida, da cerveja, e que essa cerveja leva tantos outros vícios, tantas outras preocupações que a gente tem, eles focalizam hoje a mulher. Tá? Quando passa aquelas mulheres bonitas, todas aquelas beldades no comercial de TV, para que é? Sem perceber, a mulher se vê, as mulheres que estão assistindo se vê naquelas mulheres bonitas, e elas imaginam que se elas beberem, elas vão ficar bonitas iguais. E quando a mulher se torna dependente químico, é o inverso do homem, é diferente, porque vamos dizer, se você bebe e a sua esposa não, né, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar te convencer, te persuadir a parar de beber. Quando é o inverso, é a mulher que bebe, o homem não tem essa atitude. Se ele não tem o hábito de beber, ele acaba por vergonha, por algum outro motivo, indo nela, fazendo o mesmo que ela faz. Então, eles já, pensando nisso, eles já fizeram dessa maneira, fizeram com que tivesse, para garantir essa população que consome a bebida, porque pelo que falam, daqui a algum tempo, vai ser igual ao cigarro, vai ser cortado, não vai mais poder ter essas propagandas, então eles já estão investindo a longo prazo. E eu vejo isso muito preocupante, doutor. Sem dúvida. É uma coisa que, meu Deus, a gente precisa pensar muito de como nós vamos, nessa nossa união, a gente vai conseguir fazer alguma coisa para diminuir esse consumo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Reforma ou construção do início ao fim, só nas lojas do Pascani Bela Vista. O Pascani Bela Vista tem tudo para quem vai começar e tudo para quem vai terminar a obra. Tem areia, pedra, madeira, concreto usinado, cimento, tudo da melhor qualidade. Além de caçambas e andames para ficar tudo completo. E ainda as melhores, mais bonitas e resistentes opções em acabamento. Faça uma visita e aproveite. Pascani Bela Vista, as lojas mais queridas da região, fazendo tudo para a sua construção. Rede Supermercado. Conforto, maior variedade, qualidade, amplo estacionamento e preço baixo todo dia. Venha para o Red e sinta a diferença. Red, o supermercado da família. Avenida do Café 327, Jaú. Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zíperes, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. O Grupo Ivan Cassaro cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Estamos de volta com o nosso programa Restauração. Hoje eu estou ao lado do Dr. Baraúna. Eu acho que agora nós vamos mostrar algumas imagens do trabalho que o doutor faz
no Hospital Amaral Carvalho, e que na maioria das vezes essas imagens são consequências do uso de muito tempo da bebida e do álcool, não é isso, doutor? Agora vai passar, nós vamos colocar algumas imagens, são imagens simples de pacientes nossos que foram acompanhados nesses 17 anos de experiência, que eles têm lesões de boca, de lábio, de céu da boca, de várias lesões, amígdala, pele do lábio, tudo isso em função da exposição às bebidas, ao cigarro, a alguns tipos de droga. Não todos esses pacientes são drogaditos ou foram drogaditos, mas algum deles sim. E nós temos também os pacientes expostos ao sol. Então vocês podem ver que são lesões, algumas pequenas, iniciais, que é o que a gente sempre gostaria de pegar nesses pacientes, que a gente pode dar um tratamento mais adequado, com menor déficit estético e funcional, mas a grande maioria deles vai ter um déficit estético e funcional grande em virtude das ressecções terem que ser amplas e a reconstrução ser dificultada pela localização que elas estão e principalmente porque os tecidos não são iguais aos tecidos originais. Então você tem um déficit funcional e estético que vai carregar esse paciente para o resto da vida. Vão ficar realmente com as marcas. E como nós começamos o programa falando, né, doutor? Que pena, mas que pena mesmo que as pessoas não conseguem acreditar, né, ou não querem acreditar que isso é uma consequência que vai poder acontecer na vida dela também, se ela não colocar um freio no dia de hoje. Mas vamos falar de algumas coisas, mostramos essas imagens, né? E o que a gente sempre procura enfatizar no programa também é como mudar de vida. É como as pessoas, porque muitas vezes o que a gente percebe é assim, o dependente químico, ele agregou aquilo lá na vida dele, e todo mundo tem o seu tempo diário tomado por alguma coisa. Acorda de manhã, vai trabalhar, quando é mais jovem vai para a escola, e todos aqueles afazeres da vida. E quando a pessoa passa a usar droga, grande parte do seu tempo, como que a gente percebe alguns aqui, no final do tempo, ele coloca a droga tomando todo o tempo da sua vida. Ele acorda e até a hora que vai dormir, ele está pensando como vai fazer para conseguir mais, e ele está pensando em usar, e aquilo lá, a vida dele se resume naquilo. E quando se tira a droga, precisa colocar outras coisas. E geralmente é isso que a gente coloca nos nossos programas. Eu gostaria de te perguntar, que você falasse para as pessoas, o que foi que te motivou a vir aqui para a comunidade, a ser um voluntário desse nosso trabalho? O que me motivou foi que eu conheci a comunidade há 1 ano e meio, mais ou menos, na primeira caminhada. E conversando com o Dom Oswaldo, com o Ricardo, a gente, mesmo com você, Leandro, a gente viu que havia necessidade. A minha intervenção não é uma intervenção tão ampla, porque nós temos limitações de exame clínico, nós temos limitações de medicamento, porque basicamente é medicamento de doações e que tem na rede pública, exames, mas são geralmente pessoas rígidas, jovens, idosos, adultos de meia idade, então pessoas que não têm nenhum grande problema físico, eles têm mais problema do dia a dia. E eu sempre procuro enfatizar essas pessoas não usarem as drogas lícitas, tá? As drogas medicamentosas, para sair desse processo tanto inicial. Sei que algumas instituições usam isso, nem é a minha especialidade, longe disso, eu só sou um voluntário realmente, mas a gente vê que essas pessoas que necessitam de uso de drogas medicamentosas para conseguir sair do vício, eles têm eles só trocam a dependência, a adição, eles tiram a droga ilícita pela droga lícita. E a gente sabe que quando eles suspenderem essa medicação, provavelmente eles vão ter que ter algum outro tipo de adição, algum tipo de coisa para se apegar. Então, o principal mesmo, eu acho que é o trabalho psicológico com esses pacientes e a adição, a laboterapia, o trabalho físico, às vezes o esporte, uma formação profissional e principalmente, isso tem desde... esses pacientes fizeram o diagnóstico de um problema, esses internos, eles têm um problema com a droga, eles têm um problema com a adição. Então eles fizeram o diagnóstico, o primeiro passo é um passo gigante, você saber que você tem um problema com alguma coisa. Sim. Depois você vai achar formas de como combater esse problema.
que no caso seria o uso de uma máquina, de uma instituição, que no caso é o que eles usam aqui. E terceiro é a resolução desse problema, ou seja, a partir do momento que a pessoa sabe, eu sou um adito, eu vou ser um adito para sempre, pro resto da minha vida, eu estou o quê? Estou em controle, estou em tratamento, e ela se conscientizar disso, dificilmente eu acredito numa recaída. O problema é que eles acham que eles estão curados e não tem cura. Entendeu? O que existe é um controle. Então ele vai controlar isso, vai controlando a sua adição mentalmente, psicologicamente, somaticamente, com a família, com os seus amigos, com o seu rol de trabalho, com os grupos de apoio, para daí sim ele conseguir um bem maior, que é ficar longe das drogas por mais tempo. Isso é no que eu acredito. Sim. E a grande maioria das pessoas que nos procuram, que eles avançam, porque só nos procuram aquelas pessoas que avançaram bastante na adicção, que foram a fundo mesmo. Aquele que ainda está tomando um porre só no final de semana, ele está no caminho, mas ainda não é o grupo de pessoas que nos procuram aqui. Mas a grande maioria daqueles que vêm, a gente percebe, porque o trabalho, ele vai a fundo, a gente vai buscar a história da pessoa, né? Tudo aquilo que ela já passou, o trabalho que a psicóloga faz é bastante elaborado nesse sentido. E o que a gente percebe é que, seja por um fator ou por outro, as pessoas trazem muitos traumas na vida. Elas trazem trauma de infância, depois de separação, de uma coisa ou de outra. Ninguém vem aqui, se a gente perceber bem, pura e simplesmente pelo mau hábito, pelo vício. Ele traz isso aí já carregado de outras situações que vem desde lá de fora. Muitas vezes a gente fala que o adicto, ele é adicto mesmo antes de ter tomado a sua primeira dose. Porque pelo comportamento que ela tem, pela reação que ela tinha em determinadas circunstâncias da vida, que já caracteriza isso. E muitos desses, doutor, eles é mais ou menos assim, eles têm dentro dessa característica de se achar que as pessoas não davam atenção para ela, né? Ou porque o pai abandonou, ou porque a mãe não ligou. Muitas vezes não é culpa da mãe, precisava trabalhar alguma coisa e o filho ficava cuidado pela avó. São traumas diversos. E a sua posição aqui, como você falou, você não é um especialista, não é um psiquiatra, né, para falar exatamente sobre a dependência química, mas o fato de vir aqui, tá? E de olhar, como eu estava olhando o seu atendimento agora há pouco ali, que cada um que entra, você senta, ele senta, dá a mão e conversa, olha no olho e pergunta o que tem e passa o remédio. Muitas vezes a pessoa não teve essa atenção lá atrás, e ela sentia a presença do médico, do profissional, lhe dando atenção, se preocupando. Quando eu já vi você fazer isso aí, né? Quando volta na semana que vem, perguntar, e aí, melhorou? Lembrar do que uma pessoa tem, isso faz toda a diferença do mundo. É isso que é muitas vezes a carência, porque fisicamente mesmo, eu percebo, a maioria deles não tem muitos problemas, né? Eles não estão aqui carregados de problemas, não tem nenhum aqui com uma cirrose já grave, ou algum problema desse tipo relacionado. O maior problema, e o que a gente trata aqui dentro da instituição, eu percebo, e a cada dia eu vou aprendendo um pouquinho mais sobre isso, é o sentimental. Aquilo que a pessoa sente em relação a si mesma, em relação às outras pessoas. E quando ela consegue trabalhar, e talvez, eu acredito que você já percebeu isso, né? O quanto que você colabora nesse sentido. Tal qual a psicóloga sentar na frente, ir lá e dar essa atenção, tal qual eu, como coordenador da casa, sentar ali do lado e dar atenção, me colocar no mesmo nível deles, né? Porque eu já falei aqui no programa e falo sobre mim, eu também sou um dependente químico, né? Em recuperação, como você falou, é uma doença que não tem cura, a gente está se tratando vida afora, e eu acabei vendo isso como uma coisa prazerosa, né? A recuperação é uma coisa prazerosa, tal qual, né? E eu gosto que você fale sobre isso, porque tem muita ligação, tal qual aquilo que você faz hoje como uma atividade física, de uma recuperação que você, bem, quem já te conhece sabe, né? Bem mais gordinho, mais cheio, você está trabalhando em cima disso, né? Com perseverança, com continuidade. E eu acredito que as atividades físicas, por exemplo, que você faz hoje é uma coisa prazerosa, não é isso? Sem dúvida. As pessoas sempre buscam o prazer na vida. Então, por isso eu acho muito complicado quando as pessoas começam a estigmatizar que a droga não é prazerosa. Você não tem a dúvida que ela traz prazer para a pessoa, mas é um prazer que custa muito caro. Então, por isso que a gente fala, não experimente. A pessoa experimentou, a chance dela conseguir sair num primeiro momento, porque são aquelas pessoas que nós falamos, são os usuários ocasionais, são os bebuns que de final de semana. Quando isso se torna crônico, é um caminho, a maioria das vezes, sem volta. E nós estamos falando de uma porcentagem que a gente vê de uma parcela da população que
que é usuária, que é adita, que eles precisam, nós estamos vendo o que estão vivos. Tem muita gente que morreram pela adição, ou por brigas, ou homicídios, ou mesmo chacinas que a gente vê diariamente aí em Cracolândias, em locais em que costumeiramente ficam essas pessoas. Então a gente tem que ver que muitas dessas pessoas que são usuárias de drogas nos dias de hoje, eles não chegam aos 30 anos de idade. Eles são acidentes de trânsito, vários tipos, mas a maioria das vezes por mortes violentas. As overdoses, o uso indevido de substâncias que a gente não sabe o que está sendo colocado ali. Então, essa população que é assistida pela comunidade já é uma população diferenciada, já tem a sorte de ter a comunidade trabalhando para eles e de estarem vivos, apesar dessa adição longa na maioria dos casos. Na grande maioria das vezes. Então tem que buscar o prazer. E eles têm que buscar o prazer em quê? Em eles estarem em recuperação, não estarem usando a droga, é um prazer deles falarem, eu sou um ex-usuário, eu estou em recuperação, eu não vou voltar porque eu tenho essas metas, eu quero ver meu filho crescer, eu quero ser um exemplo para alguém, e isso é uma coisa que a gente tem que se agarrar. Se agarrar e cultivar nas pessoas, estar sempre junto, auxiliando da melhor maneira possível para que as pessoas continuem, para que elas sejam, como eu disse, agentes multiplicadores. Aqueles que estão aqui dentro da comunidade hoje, nós consideramos como agentes multiplicadores. Inclusive, eu já falei outras vezes, o processo que nós usamos aqui dentro, de tratamento, o processo básico, são os 12 passos escritos pelos fundadores de Alcoólicos Anônimos lá atrás, na década de 30, e que são usados hoje por incontáveis grupos de mútua ajuda, porque tem uma filosofia de vida fantástica. E o respaldo desses 12 passos, o último, ele é escrito assim: tendo tido um despertar espiritual como resultado desses passos, desses outros 11, procuramos levar essa mensagem a outros adictos, no caso, né, do nosso programa aqui, e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Isso quer dizer o quê? Que cada um que vive essa programação, ele tem a capacidade, tem o potencial de levar para as outras pessoas o que é possível e que dá. Porém, uma coisa que a gente nunca pode estar esquecendo, doutor, é o que você acabou de falar. As pessoas que estão aqui dentro hoje, muitas vezes a gente pode dizer que são sobreviventes de uma catástrofe quase fatal, de coisas que poderiam já ter dado cabo da vida deles. Quando nós falamos de prevenção, que é um trabalho também, é um braço da comunidade fazer prevenção, tanto em empresas, em escolas, as pessoas nos convidam sempre para estar fazendo um trabalho desse tipo, mas o que a gente faz aqui dentro, como tratamento, é uma prevenção também, uma prevenção da morte prematura, porque imagina, como você falou, né? Eu acho que a pessoa mais velha internada hoje aqui deve ter 55 anos, tá? No meu ver, né, porque eu tenho 50, eu tenho que encarar essa pessoa como jovem ainda, mas os outros têm de 20, 18, são bastante jovens e que já chegaram, se eles vieram até aqui, é porque eles chegaram já na dependência, no seu estágio final, que precisou levantar a bandeira e pedir ajuda. Tá? E como seria bom se através desse nosso bate-papo, dessas imagens pesadas até que vocês viram, né? Desse aconselhamento que você tem capacidade de dar, se as pessoas abrissem a mente e falassem, puxa vida, vou pôr o pé no breque, eu vou parar com isso, vou diminuir, vou mudar a história da minha vida. Então, perfeito. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu te agradeço muito por ter sentado aqui do meu lado, por ter colaborado para que a gente pudesse levar essa mensagem às pessoas que nos assistem. Obrigado, à disposição quando quiserem, e é um prazer falar a respeito disso, porque é o que eu lido no dia a dia, né, os cânceres, os tumores de cabeça e pescoço, e assim, sempre que precisarem, contar com os médicos, com as pessoas de apoio, como o Leandro falou, os psicólogos, tudo, e sempre que tiver no fundo do poço, você achar no fundo do poço, acredite, você está. Então, peça ajuda mesmo, saia, não se envergonhe, voltar atrás, às vezes dar um passo para trás é para poder dar 2 ou 3 mais para frente, porque sem ajuda é muito difícil sair, principalmente das drogas. Boa noite, boa tarde a todos. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado a vocês que nos assistiram. E se precisarem, toda terça-feira, a 1h da tarde, eu estou na Rua Iara, número 287, atendendo a todos aqueles que nos procuram para uma vaga, para um bate-papo, para saber um pouco mais sobre o nosso trabalho.
Fiquem em paz, fiquem com Deus. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor.